Olha só que fato interessante aconteceu. Duas famílias moravam vizinhas. E as duas famílias tinham crianças pequenas. Então, o vizinho da direita, querendo dar um presente, um bichinho de estimação para os filhos, comprou um filhote de coelho, um coelhinho bonitinho, parecia uma bolinha de pompom, todo branquinho. E as crianças vibraram com aquele coelhinho. Logo, estavam mostrando para a família vizinha. Muito bem, as crianças gostaram muito e começaram a pedir ao pai, o vizinho do lado esquerdo, que comprasse também um bichinho de estimação. E o pai, querendo atender as crianças, comprou um filhotinho de pastor alemão. E as crianças, quando ganharam aquele bichinho, aquele cachorrinho, aquele filhote de pastor alemão, as crianças vibraram. Como ele é lindo, que gracinha! Mas o vizinho do lado direito foi tirar satisfação com o vizinho. Como é que você me compra um cachorro? Esse cachorro, quando crescer, vai devorar o meu coelho. E o vizinho do lado esquerdo disse: não tem perigo não, eu conheço bem os animais. Olha, o filhote de pastor alemão que eu comprei é pequenininho. O coelho também é pequenininho. Eles vão crescer juntos, vão fazer amizade. Eu te garanto, quando eles crescerem, o pastor alemão, mesmo que ele fique muito grande, não vai comer o coelho. Eu te garanto, eu já vi até cachorro e gato criados juntos, que se tornaram amigos. Fique tranquilo que o nosso cachorro, quando crescer, não vai comer o seu coelho. E o vizinho falou: olha, se isso acontecer, a nossa amizade acabou, viu? Porque eu estou avisando, você não devia ter comprado esse pastor alemão. Fique tranquilo que nada vai acontecer. Muito bem. E as crianças, como brincavam sempre juntas, acabaram colocando tanto o filhotinho de pastor alemão como o coelhinho juntos em várias brincadeiras. E de fato, os meses foram se passando, o pastor alemão foi crescendo e o coelhinho também. E não tinha o menor perigo. O pastor alemão ficava lado a lado com o coelho e não avançava, não rosnava, pelo contrário, até brincava com o coelhinho. E era interessante ver o coelho, muitas e muitas vezes, se achegar debaixo do pastor alemão quando ele estava deitado. Era algo assim inédito. Dava até vontade de tirar uma fotografia para mostrar para todo mundo a amizade do pastor alemão com o coelhinho. Mas um dia, o vizinho do lado direito pegou a sua esposa e as crianças e foi passar o fim de semana na praia. O vizinho do lado esquerdo viu quando o vizinho, com o carro carregado, partiu para o fim de semana. E ele não viajou. Muito bem, a família ficou em casa. O vizinho do lado esquerdo está passando o sábado e o domingo juntamente com os seus filhos e a sua mulher. E todos estavam em casa numa tarde, quando de repente o pastor alemão entra na casa com o corpo do coelho no meio dos dentes. O coelho estava todo sujo de terra. Ele, que era tão branquinho, estava imundo e morto. Quando a família olhou aquilo e viu o coelho morto entre os dentes do pastor alemão, a família quase infartou. Que é isso, cachorro malvado? O homem pegou o cabo de vassoura e começou a bater no pastor alemão para ele largar o coelho, mas o coelho já estava morto. E as crianças gritavam: cachorro malvado! E puxavam o pelo do cachorro para ele largar o coelho, e ele não largava. E a mulher também, pegando um pedaço de pau, começou a bater no pastor alemão, mas bateu, cachorro cruel! Bem que o meu vizinho falou que você ia fazer isso, e agora eu vou perder o meu melhor amigo. Essa vizinhança nunca mais vai falar conosco. E surraram o cachorro, mas bateram tanto nele que ele ficou todo quebrado.
sangrava na boca. Os olhos ficaram com coágulos de sangue. O cachorro estava realmente muito ferido, até que largou o coelho morto, e correu para o quintal. Aí o dono da casa ficou conversando com a mulher e as crianças. E agora? O que nós vamos fazer? O vizinho vai chegar aí a qualquer momento. O domingo já está acabando. Imagine se ele chega e vê o coelho morto. Vai ser uma encrenca daquelas. O que nós vamos fazer agora? Aí a esposa deu a seguinte ideia. Eu já sei. Vamos levar o corpo do coelho até o banheiro, vamos lavar no bidê, vamos usar shampoo, sabonete, vamos tirar essa terra que está nele e vamos lavar bem o coelhinho, e aí a gente coloca ele lá no quintal do vizinho. E quando os vizinhos chegarem, eles vão ver o coelho ali, vão pensar que ele está vivo. Só vão descobrir que o coelho está morto depois, mas pelo menos eles vão pensar que o coelho morreu sozinho. Não vão acusar a gente de nada. E o marido disse, que boa ideia. E as crianças, isso mesmo. Então levaram o cadáver do coelho para o banheiro, colocaram dentro do bidê e começaram a lavar aquele defuntinho. Aplicaram shampoo, sabonete, lavaram bem o seu pelo, deixaram o coelho bem branquinho, mas muito branquinho mesmo. Aí rapidamente secaram o bichinho até com secador e foram até o quintal do vizinho, olhando para os lados para ver se os vizinhos não chegavam, e colocaram o coelho lá no quintal com a patinha cruzada e a cabeça descansando entre as patas, como se ele estivesse dormindo. Aí voltaram correndo para casa, disseram, ainda bem que nós tivemos essa ideia. Quando o vizinho chegar e ver que o coelho está morto, vai pensar que ele morreu de morte natural, não vai brigar com a gente. E ficaram dentro de casa, bem quietinhos, esperando que o vizinho voltasse do passeio na praia. Daí meia hora, chega a família, toda feliz. Entram com o carro no quintal e as crianças estão alegres e os vizinhos do lado esquerdo só espreitando. Vamos ver se o nosso plano deu certo. Aí eles começam a descarregar o carro, tirar todas as tralhas e as crianças correram para o quintal. E o vizinho do lado esquerdo pensou, acho que as crianças foram procurar o coelhinho. Aí eles escutam os gritos das crianças. Pai, mãe, corra aqui, vem ver! E o pai e a mãe largaram as coisas que estavam tirando do carro, correram lá para o quintal e começaram a dizer, não é possível, não pode ser! E gritavam. Aí o vizinho do lado esquerdo pensou, eles acharam o coelho morto. Vamos ficar quietinho aqui dentro. E a esposa disse, eles acharam, eles estão inconformados. E os gritos continuavam, não pode ser, isso é impossível. E eles disseram, eles estão bravos, hein? As crianças tudo com medo, assim, agarrados ao pai e à mãe, esperando a confusão. Aí, de repente, batem na porta. Vizinho, abre aqui! Vizinho, abre logo! Será que nós deixamos alguma pista? Vizinho, abre logo! Ih, acho que nos pegaram. Vizinho, abre, quero falar com você! Aí, temeroso, ele abriu assim a porta, tentando manter a calma. Que foi? Que gritaria é essa? Aí o vizinho, que tinha acabado de chegar apavorado, disse, o coelho! O coelho! Sim, o que tem o coelho? Qual o problema? O coelho! O coelho! E a esposa dele, o que foi? O que aconteceu com o coelho? Que gritaria é essa? E as crianças ali, só assistindo. Vocês não sabem o que aconteceu! O que foi que aconteceu? Fala! Aí o vizinho disse, o coelho! O coelho, ele morreu! É mesmo? Morreu? É, morreu! Ele morreu na sexta-feira. Aí nós o sepultamos lá no quintal. Fomos viajar. E vocês acreditam que a gente chegou de viagem e o coelho tá lá no quintal, limpinho,
coelhinho morto do lado de fora. Deve ter fantasma na nossa casa. Não é possível, estamos apavorados. Como é que é? O coelho morreu na sexta-feira? Ele morreu na sexta-feira, a gente enterrou e foi viajar, e agora a gente volta, ele tá lá no quintal com a patinha cruzada, a gente tá até com medo de mexer nele, deve ser coisa do capeta. E de fato, era coisa do capeta, feita pelo homem, mas com o dedo do diabo, porque eles praticaram uma injustiça violenta com o pastor alemão. O cachorro, naquele sábado de manhã, na verdade, não tinha matado o coelhinho. Acontece que o pastor alemão, o cachorro, ficou com saudade do seu amiguinho. E o cachorro tem um bom faro. Ele foi procurar o coelhinho, como não achou, continuou farejando no quintal. Achou a cova em que o coelhinho estava enterrado. Desenterrou o coelhinho, pegou o cadáver do coelho, colocou na sua boca e trouxe para o seu dono. Talvez, quem sabe, pensando: o meu dono deve fazer esse coelho viver, deve fazer o meu amiguinho voltar à vida. E o pastor alemão entrou na casa, trazendo o amiguinho. Quem sabe se os donos poderiam ressuscitá-lo. Naquele momento, o vizinho do lado esquerdo, juntamente com a sua esposa e as crianças, olhavam para o pastor alemão, que estava lá todo arrebentado, a orelha machucada, o focinho sangrando, a boca machucada, todo esfolado de tanta pancada. E eles sentiram um grande remorso, compreenderam a história, praticaram uma injustiça, julgaram pelas aparências, não tiveram discernimento do que tinha acontecido e maltrataram o pobre animal. Estou te contando esta história porque o ser humano é assim mesmo. Gosta de julgar sem analisar a situação. E o pior, que julga e já decreta a sentença. No caso, surraram o pastor alemão. Cachorro vagabundo, cruel, assassino. E agora? Muito bem, julgaram, sentenciaram e aplicaram o castigo, sendo o pastor alemão um cachorro inocente. E o que veio depois que o diabo ali começou a imperar? Eles inventaram a mentira. Deram banho no cadáver do coelho, deixaram ele limpinho e colocaram de volta lá no quintal como se ele estivesse dormindo. E aí você vê que o diabo continua agindo, porque o vizinho está lá na frente gritando: é fantasma, a casa é mal assombrada, isso tem o dedo do capeta. E eles não têm a coragem de dizer a verdade, de contar o que aconteceu. Deixam aqueles vizinhos aprisionados numa crendice, num medo que não existe. E é isso que o diabo gosta de fazer. O diabo gosta de enganar as pessoas, julgar as pessoas, castigar as pessoas e fazer com que a mentira continue imperando. Você que está ouvindo esta história, aprenda essa lição. Ouça as palavras do Senhor Jesus, para que você, neste mundo, se dê bem. Olha o que ele disse, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Então os vizinhos fizeram justamente ao contrário. Julgaram, por isso serão julgados. Condenaram, por isso serão condenados. Mantiveram os vizinhos do lado direito aprisionados numa crendice e numa superstição. Mantiveram aquelas pessoas no medo e no engano. Eles não soltaram aquelas pessoas. Jesus disse: soltai e soltar-vos-ão. Em nome de Jesus, não julgue mais ninguém. Não sentencie contra qualquer pessoa.
Não importa se você tem discernimento ou não para julgar, todo juízo que você praticar sempre será contra a sua própria vida. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, faze o mesmo. É difícil não julgar, é difícil não condenar, mas você que é cristão, que é cristã, tem que obedecer o Cristo, fazer aquilo que Ele mandou, porque Ele mesmo disse: eu não vim julgar, eu não vim condenar, eu vim salvar o mundo. Então viva nesta vida de uma tal maneira que você sempre seja misericordioso. Pratique a misericórdia, porque no dia em que você partir deste mundo, se você foi uma pessoa misericordiosa, você será bem-aventurado, bem-aventurada, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia.